Aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Hoje teremos o quê? Hoje teremos uma atualização na playlist Mamão com Açúcar. Mamão com Açúcar? Eu acho que é Mamão com Açúcar, tá bom? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Gente, eu ri muito, eu ri pra caramba. Eu tava arrumando o áudio e eu tava dando altas risadas aqui. Meu marido até achou estranho, né? Aí a curiosidade do homem, pra vocês terem ideia, homem também é curioso. Ele veio pra cima pra ver o que eu tava lendo. Aí eu falei, achei uma história muito bacana que o pessoal vai adorar. E espero que adore mesmo, viu? Porque quando vocês postam reclamação e ele tá com o meu celular, ele fica lendo, gente. Ele fica tão triste também, porque é o nosso trabalho, né? O meu trabalho e ele me apoia muito. E quando ele vê que o pessoal não tá gostando, que reclama da introdução, ele fica triste por mim. E tem muitas vezes que eu creio que eu sei que ele apaga alguns comentários ruins que o povo comenta. Ele apaga pra mim não ver. E é isso que é parceria, né? Ele me protegendo de um lado e eu protegendo ele do outro. Eu espero que vocês tenham um parceiro assim, tá? Então, voltando ao assunto do vídeo. Gente, é muito bacana, é muito engraçado. Eu amei de paixão. Acho que ele tá nos meus tops 10 de histórias mais bacanas aqui do canal. Esse eu com certeza eu não vou apagar se tiver baixa visualização, porque como vocês podem ver aí, eu apaguei bastante vídeo. Eu acho que essa semana eu apaguei uns 20 vídeos das playlists. Eu apaguei também até da playlist Apocalipse, gente. Eu apaguei porque tinha pouca. Mas eu vou postar novamente, tá bom? Não se esqueçam de curtir, de comentar, de ir para o vídeo, tá? E quando chegar no finalzinho do vídeo, vocês vão ter uma crise de risada, que eu tive também. Eu não vou falar do que, porque senão eu vou dar um spoiler bem grande aqui para vocês. E vocês vão ficar bem chateados comigo, porque é muito chato você ficar recebendo spoiler, né? Então, por hoje é isso mesmo. Espero que vocês gostem do vídeo. Espero que vocês gostem da introdução. Por favor, não deixem de seguir o canal para quem tá chegando agora. Não deixem de curtir, de comentar. E se você puder, ativa o sininho. É o sininho que fica do lado da foto do perfil aí, da árvore. Assim que você ativar o sininho, quando eu postar vídeo, automaticamente vai chegar uma notificação para você. E, gente, eu acho que tá tendo promoção de membros. Eu não sei se o meu YouTube, ele tá programado, porque eu tentei mexer e eu não entendi bolufas de nada. Como é que é o membros? Você assina, eu acho que é um mês de graça que eles estão dando pros membros, né? Eu posto vídeo antecipadamente. Eu posto um dia antes para no outro dia já ser lançado automático. E quando eu posto antes, os membros conseguem assistir. É bacana, tá bom? Se você não tiver condições de assinar, não tem problema, mas eu acho que esse mês está de graça. Se tiver de graça, me falem aí, que eu acho que é de graça o primeiro mês, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham um final abençoado. Em nome de Jesus, tchau! Depois de me transferir para uma escola sem controle, escolhi o alvo mais fácil da turma para intimidar, assim ninguém me intimidaria primeiro. Eu roubei o café da manhã dele, bebi a água dele, encurralei ele no portão depois da escola e dei um tapa no rosto dele. Fingi ser durona. Ninguém ousou me tocar. Até o dia em que vi meu saco de pancadas indefeso derrubar um cara no chão e pisar no peito dele. O cara tinha assediado ele. Você tem muita coragem. Mexendo com o valentão da nossa escola? O cara no chão parecia atordoado. Você não é o valentão? Orion Cole se abaixou. O sorriso não chegou aos olhos. Eu não sou. Então ele disse meu nome. A mudança de emprego dos meus pais me obrigou a entrar em uma escola de baixo nível. Quão ruim era? De toda a série, apenas um grupo de crianças realmente estudava. A boa notícia? Eu estava entre elas. A má notícia? Até aquele grupo tinha um problema com bullying. Meu amigo me avisou que um rato de biblioteca como eu era uma isca perfeita para valentões. Se eu quisesse sobreviver, precisava parecer alguém com quem não valesse a pena mexer. Eu pareço assustadora o suficiente. Enchi as bochechas e tentei fazer uma expressão ameaçadora. Meu amigo me deu um sorriso sem graça. Você parece um baiaco, querida. Daqueles que se incham e depois saem flutuando para longe quando alguém cutuca. Uma semana inteira naquela escola, e ninguém tinha me intimidado ainda. Mas todos me olhavam de um jeito estranho, quase como se sentissem pena de mim. E ninguém falava comigo. Seria essa a calmaria antes da tempestade do bullying? Eu ficava estressada pensando nisso o tempo todo. Então tive uma ideia. E se esse pequeno alvo fácil encontrasse alguém ainda mais fácil para empurrar? Eu fiz meu reconhecimento. Pensei. Analisei minhas opções. Meus olhos pousaram no garoto ao meu lado. Ele estava dormindo. De novo. Bem ao meu lado. Orion Cole. Um cara que dormia praticamente em todas as aulas. Na semana desde que me transferi, não vi ninguém falar com ele. Claramente ele era o excluído. O solitário.
Sem dúvida, um alvo mais fácil do que eu. Dorminhoco. Cutucoei ele suavemente enquanto dormia, apoiado nos braços. Tenho um pedido. É irracional, e você tem que dizer sim. Orion não se moveu. Não fez nenhum barulho. Silêncio significava consentimento. Continuei sozinha. Agora vou te intimidar. Apenas fique quieto. Orion finalmente se mexeu. Ele levantou a cabeça, os olhos ainda pesados de sono. Intimidar o quê? Coitado. Isolado e aparentemente meio surdo. Pronunciei cada palavra com clareza. Intimidar você. Você? Orion riu. Vai me intimidar? Assenti seriamente. Sim, mas eu tenho meus motivos. Orion parecia finalmente ter acordado. Ele colocou os óculos de armação prateada de volta, apoiou o cotovelo na mesa, descansou o queixo na mão e olhou para mim com um sorriso. Certo. Me diga esses motivos. Expliquei toda a minha filosofia de sobrevivência em uma escola de baixo nível. Se eu parecesse uma presa fácil, os idiotas viriam atrás de mim. Então eu precisava parecer alguém com quem não valesse a pena mexer. Orion fez uma pausa. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando minhas palavras. Foi então que finalmente consegui vê-lo direito. A ponte do nariz era alta. Os cílios eram longos e densos. Os olhos afiados e estreitos eram suavizados pelas lentes, tornando sua expressão quase gentil. O canto da boca dele se contraiu. Então você passou uma semana procurando uma vítima e me escolheu. Assenti solenemente. Ele se recostou na cadeira, com uma postura preguiçosa e divertida. Tudo bem, vamos ver como você pretende me intimidar. Era a primeira vez que eu intimidava alguém. Eu estava nervosa. Engoli em seco. Ajeitei minhas roupas. Então me levantei do assento e chutei a perna da cadeira de Orion com um estrondo alto. A cadeira não se moveu, mas o barulho fez toda a turma se virar. O caos do intervalo morreu instantaneamente. Todos os olhos se fixaram em mim. Suspiros percorreram a sala um atrás do outro. Estava funcionando. As pessoas já pareciam um pouco assustadas. Orion levantou o olhar de baixo, encarando-me. Dócil, inofensivo, tão obediente. Meu coração amoleceu por um segundo, mas não havia mais volta. Inclinei-me e sussurrei perto do ouvido dele. Desculpa. Depois que eu terminar de te intimidar, vou compensar. O corpo inteiro de Orion ficou rígido. As pontas das orelhas ficaram vermelhas, quase imperceptivelmente. Concentrei minha expressão e me lancei em direção à mesa dele. O plano era pegar sua caneta, mas a mesa estava vazia. Não havia nada sobre ela. Minha mão já estava em movimento. Eu precisava pegar outra coisa. A sala de aula soltou outra respiração coletiva. Agora não tinha mais volta. Desrosqueei a tampa da garrafa e bebi tudo de uma vez. Os suspiros morreram. Em algum lugar, alguém sussurrou. Caramba! Orion lançou um olhar frio naquela direção. Todos os estudantes que assistiam de repente encontraram outro lugar para olhar. Joguei a garrafa vazia sobre a mesa dele. Eu já bebi dessa garrafa, disse Orion secamente. Engasguei por um segundo, mas insisti ainda mais. E daí? Eu não me importo. Ele olhou para mim. E se eu fizer? Balancei um dedo na frente do rosto dele, tentando parecer o mais ameaçadora possível. Regra número 1 da sobrevivência em uma escola de lixo. Quem é fácil não pode dizer não. Depois que intimidei o garoto mais fácil da turma, os olhares que recebi mudaram. Chega de pena. Agora era respeito. Talvez até medo. Para consolidar minha reputação assustadora, continuei implicando com Orion. O café da manhã dele? Eu pegava metade. No dia seguinte, ele trazia o dobro. Ele dormia durante a aula. Eu o acordava à força e fazia com que ele prestasse atenção. No dia seguinte, ele começou a usar protetores auriculares. Eu joguei esses também para longe. Toda vez que eu entrava ou saía da sala, chutava a cadeira dele. Com força. Depois, esperava ninguém estar olhando para me desculpar em silêncio. O temperamento de Orion era inacreditável. Não importava o quanto eu o pressionasse, ele nunca ficava bravo. Não era à toa que todo mundo o ignorava. Ele era um completo molenga. Mas eu não era uma pessoa ruim. Para cada ato de bullying, eu encontrava uma maneira de compensá-lo. Orion nunca trazia livros didáticos. Nunca tinha uma caneta. Talvez quem o intimidou antes de mim tivesse jogado tudo fora. Então copiei minhas anotações e livros didáticos para ele. Comprei canetas fofas de ursinho. Quando encontrava bons lanches, eu deixava uma parte para ele. Cadernos bonitos? Ele também ganhou um. Aos poucos, a mesa de Orion começou a ficar cheia. Até sua triste e desbotada mochila preta recebeu uma transformação. Costurei um ursinho triste nela. Voltando para casa, ouvi algumas crianças da escola conversando. Aparentemente, o valentão da escola tinha se apaixonado recentemente. Você ouviu? Um cara daquele tamanho usando um pequeno urso de pelúcia. É muito fofo, não é? Verdade. Ele nunca olhou para ninguém antes. Agora está completamente perdido. Nos últimos 2 anos, tantas pessoas tentaram se aproximar dele. As garotas eram rejeitadas. Os garotos levavam uma surra. Agora ele está apaixonado e totalmente constrangedor. Ouvi com atenção, mas nunca consegui descobrir o nome dele. No dia seguinte, contei tudo para Orion. Você sabe quem é o valentão da escola? Pisquei para ele. O olho de Orion tremeu. Por que você quer saber? Mordi minha caneta pensando. Se soubermos quem ele é, podemos evitá-lo. Orion parecia querer dizer alguma coisa, mas não conseguiu. Provavelmente, até alguém tão desligado quanto ele não fazia ideia de quem era o valentão da escola. Dei um tapinha no ombro dele para confortá-lo. Tudo bem se você não sabe. Ouvi dizer que ele está apaixonado agora.
Deve estar de bom humor. Provavelmente não vai nos intimidar. Orion começou a tossir violentamente. Coitado. Só de ouvir falar sobre o valentão da escola, ele já parecia aterrorizado. Claro. A única coisa que eu realmente temia. Talvez eu devesse ter direcionado toda essa ansiedade para entrar em Harvard. Caminhando para casa, encontrei um grupo de bandidos. Sob pressão, perdi $20 e ganhei um bubble tea. No dia seguinte, fui para uma escola completamente derrotada. Orion me olhou, percebendo meu estado, e baixou a voz. O que aconteceu? Eu me joguei sobre a mesa, sem forças. Cansei de te intimidar. Esse papel de garota durona não funciona. Por quê? Alguns caras me roubaram ontem. Perdi $20. O quê? Aquilo claramente o abalou. Muito. Corri para acalmá-lo. Está tudo bem, não tenha medo. Mesmo que aconteça de novo, foram só $20. Eu não estou com medo. Ele parou no meio da frase e mudou de assunto. Esquece. Me diga como ele era. Pensei por um momento. Ah, o cabelo dele parecia uma tinta bagunçada, sabe? Loiro descolorido crescendo, com as raízes escuras aparecendo. Orion esboçou um sorriso. Entendi. Ele pegou o celular e começou a digitar rapidamente. Eu não fazia ideia de para quem ele estava mandando mensagem. A culpa continuava me incomodando, murmurei. Eu sempre me senti mal por te intimidar. Já que isso não está funcionando mesmo, vou parar. Orion nem levantou os olhos do celular. Quem disse que não está funcionando? Já pensou que talvez você simplesmente não esteja intimidando forte o suficiente? Fiquei olhando para ele. O quê? Ele levantou os olhos. Por trás dos óculos, seu olhar estava afiado e frio. Você não percebeu? Desde que você me intimidou naquela aula, todo mundo tem medo de você. Assenti. Ele estava certo. Naquela manhã, o garoto que pegou meu dever de casa praticamente se curvou quando chegou perto da minha mesa. A expressão de Orion suavizou novamente. Depois da escola, quando a multidão no portão estiver no auge, você vai me intimidar. Com força. Garanto que ninguém nunca mais vai tocar em você. Eu estava nervosa demais. Antes, era apenas a sala de aula. Agora, era a escola inteira. Só de caminhar ao lado de Orion, senti olhares vindo de todos os lados. Será que tinham percebido que eu estava prestes a intimidá-lo? Minhas palmas estavam suando. Continuei respirando fundo. Certo. Pode começar agora. A voz de Orion soou bem perto do meu ouvido, súbita e baixa. Eu me assustei. Já tínhamos chegado ao portão. Seus olhos se curvaram. Ele estava sorrindo para mim. Quer que eu segure sua bolsa para você conseguir se concentrar de verdade? O pôr do sol ficava para trás. Uma luz dourada e quente iluminava seu corpo, destacando cada linha do rosto dele. A brisa da noite levantou os cabelos de sua testa. Seus olhos eram suaves. Reddit contos e afins. Por um momento, parecia que o mundo inteiro tinha parado. Fiquei olhando para ele. Meu coração disparou sem motivo. Orion assentiu para mim, fazendo um pequeno gesto. Faça. Soltei um longo suspiro. Levantei a mão. Fechei os olhos. Coloquei toda a minha força em um golpe com a palma da mão no ombro dele. Um estalo agudo ecoou. Tudo ficou em silêncio. O som foi claro demais. O impacto pareceu errado. Abri os olhos. O rosto de Orion estava virado para o lado. Ele estava levemente inclinado para a frente. Marcas vermelhas começavam a aparecer em sua bochecha. O portão lotado da escola ficou em silêncio absoluto. O tempo parecia ter parado. Todos os olhos estavam fixos em nós. Minha mente ficou completamente em branco. Juro que eu estava mirando no ombro dele. Mas Orion se abaixou exatamente naquele momento. A altura dos nossos corpos se alinhou perfeitamente. Minha palma atingiu o rosto dele em cheio. Sinceramente? Eu queria cair de joelhos e implorar pelo perdão dele ali mesmo. Dar um tapa em alguém em público já era humilhante o bastante. Orion apenas apertou o maxilar. Ele nem se moveu. Pegou minha mochila, colocou no ombro como se aquilo não fosse nada. Pronto, vamos. Ele passou um braço ao meu redor. Eu era uma estátua humana congelada de horror enquanto ele me levava para longe na frente da escola inteira. Eu ficava lançando olhares furtivos para o rosto dele. As marcas dos meus dedos estavam desaparecendo, mas o rosto dele ficava cada vez mais vermelho. O pânico começou a crescer dentro de mim. Sussurrei. Você está bem? Eu realmente não quis fazer isso. Sim, eu sei. Devo pegar gelo? Para colocar no seu rosto? Estou bem. Então por que seu rosto está ficando tão vermelho? Orion diminuiu o passo. Ele virou a cabeça e olhou para mim. Se você continuar me encarando assim, ele vai ficar ainda mais vermelho. Certo. Desviei o olhar rapidamente. Parei completamente de olhar para ele. A culpa era insuportável. Eu só conseguia pedir desculpas. Orion era gentil demais. Ele disse que estava tudo bem. Ele sorriu. Você está prestes a ficar muito famosa. Ninguém vai mexer com você agora. Quando chegamos ao meu prédio, mexi os dedos sem jeito, e então fiz a reverência mais profunda que consegui. Eu vou compensar isso. Deixe comigo. Eu prometo. Orion sorriu. Como? Eu engasguei. Gaguejei. Desculpa. Ainda não descobri isso. Tudo bem. O sorriso dele era gentil. Ele me entregou minha bolsa. Vá com calma. Afinal, agora é você quem está me protegendo. Quase quebrei meu crânio tentando pensar em uma forma de compensar o tapa que dei em Orion. O bullying de antes era algo pequeno, mas aquilo foi um tapa no rosto em público. Eu não conseguia consertar uma coisa dessas com canetas fofas e lanches. Passei a noite inteira me revirando na cama. De manhã, eu tinha um plano. E olheiras de guaxinim para provar isso.
Fui arrastando os pés até a escola. Orion deslizou seu café da manhã preparado de sempre para a minha mesa. O que você fez ontem à noite? As olheiras embaixo dos seus olhos estão absurdas. Peguei o leite e tomei um gole com determinação. Pensando em você. Orion engasgou com o sanduíche. Ele tossiu forte. Quando finalmente se recuperou, seus olhos estavam confusos. Pensando. No quê? Em você. A garganta dele se moveu. Ele ficou me encarando. Continuei bebendo meu leite e expliquei. Passei a noite toda tentando descobrir como compensar você. E finalmente consegui. Ah. Ele virou o rosto. Esse tipo de pensamento. Que outro tipo seria? Nada. Ele mordeu o sanduíche e olhou para mim. Então qual é o plano? Sorri e me inclinei para perto. Chegue mais perto. Vou sussurrar. A expressão de Orion mudou. O rosto dele começou a ficar vermelho. O que você está fazendo? Não é algo que eu possa dizer em voz alta. Nossas cabeças ficaram próximas. Levantei um livro didático enorme como escudo. A ideia que eu tive pode te ofender, então não sei se você vai concordar. A garganta de Orion se moveu. Como? Ofensivo? Envolve um pouco de força. Por trás dos óculos, as pupilas dele se contraíram. Mordi o lábio e continuei. E depois que começarmos, não podemos parar, sem voltar atrás. Olhei para cima. O rosto de Orion estava completamente vermelho. Inclinei a cabeça. Por que seu rosto está tão vermelho? Está muito quente? Ele me encarou com uma expressão entre descrença e rendição. Você é mesmo uma rata de biblioteca. Você gosta desse tipo de coisa? Me apressei para explicar. É honestamente só minha forma de aliviar o estresse acadêmico. Mas se você não quiser, tudo bem. Foi por isso que eu quis sussurrar. É meio direto. E sinto que nosso relacionamento ainda não chegou exatamente nesse ponto. Orion se sentou de repente. Tirou os óculos e apertou a ponte do nariz. Ele continuou respirando fundo. Me dê um segundo. Preciso me preparar mentalmente. Assenti obedientemente. Sim, pense com cuidado. Acrescentei. Mas é o tipo de coisa que dói bastante. Acho que você vai acabar gostando aos poucos. Orion congelou. Ele levantou os olhos. As sobrancelhas dele se franziram. Como você soube? Foi por causa do tapa? Pisquei. O que o tapa tinha a ver com isso? Eu respondi. Tenho observado você há bastante tempo. Acho que você tem um potencial enorme. Orion soltou um longo suspiro. Parecia que uma batalha interna finalmente tinha terminado. Tudo bem, eu faço. Sim, fiquei animada. Vamos começar na próxima semana, na minha casa. Ainda preciso preparar as ferramentas. O corpo inteiro de Orion ficou rígido. O vermelho se espalhou do rosto até o pescoço e atrás das orelhas. A voz dele saiu trêmula. Existem ferramentas? Dei um tapinha no ombro dele com total confiança. Apenas deixe comigo. Tenho muita experiência com isso. Os dias seguintes pareceram estranhos. Enquanto eu caminhava pela escola, crianças que pareciam encrenqueiras se curvavam para mim quando me viam. No começo pensei que uma ou duas pessoas tinham me confundido com outra. Mas, no caminho da sala de aula até a cafeteria, 7 ou 8 pessoas se enfileiraram e se curvaram na minha direção. Foi surreal. Eu estava com medo demais para perguntar o motivo. Toda vez que alguém se curvava, eu retribuía. Eles se curvavam ainda mais baixo, pareciam apavorados e depois saíam correndo. Dorminhoco, alguma teoria? Cutuquei Orion. Ele estava dormindo sobre a mesa. No segundo em que toquei nele, ele se levantou de repente. Seu rosto ficou vermelho sem motivo. Ele não olhou para mim, apenas murmurou. Talvez eles só gostem de se curvar. Não pense demais. Então o que está acontecendo com você ultimamente? Estreitei os olhos e o analisei. Você se encolhe sempre que nossos olhos se encontram. Pula toda vez que eu toco em você. E seu rosto fica vermelho o tempo todo. Parei por um segundo, como se tivesse percebido algo. Ah, eu entendi. Ele ficou tenso. Entendeu o quê? Cutuquei o ombro dele com o dedo. Você está escondendo algum segredo culpado de mim? Os olhos de Orion brilharam. Ele murmurou baixinho. Coisas que acontecem em sonhos não contam como segredos culpados. Falou tão baixo que eu não consegui ouvir. O quê? Nada. Tudo bem. Não esqueça deste fim de semana. Na minha casa. Levantei uma sobrancelha e sorri. As ferramentas chegaram. Orion ficou vermelho novamente. Eu tinha certeza de que havia algo estranho acontecendo com ele. No fim de semana, eu estava em casa me esforçando nos testes práticos, esperando por Orion. A campainha tocou exatamente no horário marcado. Nem um minuto de atraso. Abri a porta. Orion estava parado ali em silêncio. Uma blusa branca simples sem mangas. Calça preta. E de alguma forma, aquela visão me atingiu como um caminhão. Olhei mais de perto. Hoje ele não estava usando óculos. O cabelo estava arrumado. E havia um cheiro fresco e amadeirado vindo dele. Fiquei olhando sem me mexer. As orelhas de Orion ficaram vermelhas. Ele virou a cabeça e perguntou baixinho. Você não vai me convidar para entrar? Ah, certo. Desculpa. Eu me afastei. Quando ele passou por mim, murmurei sem pensar. Você está com um cheiro muito bom hoje. Orion tropeçou. Segurei seu braço para ajudá-lo a se equilibrar. Seu antebraço era firme. Eu sabia que ele jogava basquete, mas nunca o tinha visto usando uma blusa sem mangas. Os músculos dos braços dele eram realmente impressionantes. Ele se sentou na minha mesa ainda com o rosto vermelho. Entreguei um copo de água gelada para ele. Você parece estar superaquecendo ultimamente. Seu rosto fica vermelho sem motivo. Beba um pouco de água gelada.
Orion pegou o copo, inclinou a cabeça para trás e bebeu tudo de uma vez. Eu sorri. Então vamos começar. Ele parou. Hesitou. Aqui? Nós vamos começar agora? Onde mais? Cocei a cabeça. O escritório está ótimo. O peito de Orion subia e descia. Ele parecia extremamente tenso. Ele me encarou. Eu encarei de volta. Piscaram meus olhos. Ele finalmente cedeu. O que você quiser. Agora eu estava animada. Sorri e me aproximei. Mais perto. O rosto de Orion estava a poucos centímetros do meu. Seus longos cílios tremiam diante dos meus olhos. Então ele fechou os olhos com força, como se eu fosse fazer algo terrível. O que ele estava fazendo? Abaixei-me e peguei um enorme livro de preparação para o SAT da Barrons que estava debaixo da mesa. Bateu na mesa. Surpresa! Orion ficou olhando para o livro de preparação para o SAT diante dele por uns bons 5 minutos. Achei que ele estava emocionado. Cutuquei seu braço. Reddit, contos e afins. Por que você está distraído? Comece a estudar. Depois de um longo momento, ele finalmente falou. A força que você mencionou. Era preparação forçada para provas? Ah, tem mais. Peguei meu plano completo de estudos. Criei um currículo personalizado completo. Então, tecnicamente, é estudo forçado. Orion me encarou. E isso alivia seu estresse acadêmico? Olhei para baixo, um pouco envergonhada. Meus dedos mexeram na borda da mesa. É meio constrangedor admitir. É uma pequena mania que eu tenho. Eu só gosto de supervisionar os estudos dos outros, ajudar enquanto faço uma revisão sistemática. Minhas bochechas ficaram quentes. E observar seu progresso realmente me deixa feliz. Orion me olhou, incrédulo. E a parte de que não poderíamos parar depois que começássemos? Coloquei alguns cadernos de exercícios extras sobre a mesa. As ferramentas estão todas aqui. Eu já paguei por elas. É claro que não podemos parar. Ele fechou os olhos e ficou sentado em silêncio. Então as ferramentas são cadernos de exercícios. Orion tentou escapar várias vezes. Eu o empurrei de volta para a cadeira em todas elas. Ele tinha concordado com isso. Você não pode ir embora quando é hora de estudar. Aquilo era estudo forçado. Segurei o ponteiro do professor em uma mão e apoiei a outra na nuca dele, fazendo-o olhar para os exercícios. Regra de sobrevivência número 2 em uma escola de lixo. Tudo é inútil, exceto a educação. Orion desabou derrotado. Desculpa, eu não sirvo para nada. Vou me retirar sozinho. Bati nas costas dele com o ponteiro. Sem piedade. Ele se virou e me encarou, incrédulo. Certo, eu podia parecer calma e quieta. Mas quando chegava a hora de estudar, eu era uma pessoa completamente diferente. Feroz. Completamente focada. Naquele momento, o tutor mais rigoroso do bairro estava presente. Prepare-se para sofrer, pequeno dorminhoco. Sob minha incansável tutela com o ponteiro na mão esquerda, eu fazia Orion atravessar um oceano de conhecimento. Ver as notas dele subindo era realmente emocionante. Eu sabia que não tinha me enganado sobre ele. Um cara que dormia em todas as aulas, mas ainda assim estava em uma turma de honra, precisava ter uma base sólida. Quando montei o plano de estudos dele, revisei todas as notas das provas dos últimos 2 anos. As provas que ele realmente fazia, ele ia muito bem. O GPA dele era baixo porque ele simplesmente faltava a várias matérias e provas. Mais um fim de semana. Outra sessão de tutoria na minha casa. Bati de leve na cabeça dele com o ponteiro. Séria, perguntei. Explique. Por que você continua faltando às provas? Ele se encolheu. Eu dormi demais. Inclinei-me para frente, ameaçadora. Você ousa faltar a uma prova neste semestre. Sabe o que eu vou fazer, não sabe? Você vai me bater até a morte. Assenti com profunda satisfação e guardei o ponteiro. Vou tomar banho agora. Orion, que estava completamente desanimado, se sentou de repente. Você vai tomar banho? Assenti. Eu tinha passado a tarde inteira ensinando com paixão. Estava encharcada de suor. Parecia que eu esperava por aquele banho há séculos. Apontei para o teste prático sobre a mesa. Estude. Vou testar você quando voltar. Orion estava perdendo a cabeça. Linnea Fint não o via como um homem. Ela nem sequer parecia vê-lo como uma pessoa. Tudo bem. Ele já tinha interpretado as coisas errado antes. Mas aquelas palavras? Qualquer pessoa teria entendido errado. Por uma semana inteira, ele sofreu uma batalha interna. No fim, acabou se resignando a viver sob a tirania de Linnea. Ele se preparou completamente. Apareceu na porta dela cheirando maravilhosamente bem. Carregava 3 livros de preparação para o SAT que eram mais grossos do que o próprio braço. Para quem ele poderia reclamar? Tudo bem. Ele estudaria. Se isso a deixava feliz, ele faria. Mas e agora? Testá-lo depois do banho? Linnea fazia ideia do que saía da própria boca? A água do banheiro começou a correr. Orion não conseguia lembrar de uma única fórmula. Um momento depois, ele ouviu uma música vindo de dentro. Uma versão remixada por DJ. Que horas são aí onde você está? Sinto sua falta mais do que tudo. Ela estava cantando no volume máximo, completamente feliz. Orion pressionou a palma da mão contra a testa e riu baixinho. Ele estava acabado. Completamente. Irreversivelmente. Treinar alguém foi de verdade uma das coisas mais gratificantes que eu já fiz. Os resultados dos treinos saíram. Orion ainda estava cerca de 300 pontos atrás de mim, mas tinha superado seu melhor resultado anterior de longe. Fiquei eufórica. Levei um sorvete para ele e anunciei, com grande entusiasmo, que ele poderia fazer um pedido. Qualquer coisa que estivesse ao meu alcance. Qualquer coisa? Orion perguntou. Qualquer coisa. Assenti. Desde que eu consiga fazer. Ele abaixou o olhar e sorriu.
As pontas das orelhas dele ficaram vermelhas. Você definitivamente consegue. Mas vou guardar esse pedido. Para depois. Por mim, tudo bem. Eu estava de ótimo humor, seguindo em frente, me sentindo muito bem. Até que, do nada, um cara de cabelo descolorido apareceu na frente de Orion. Mano, por que você está sorrindo desse jeito? Você parece exausto. Claramente, ele ainda não tinha me visto. Toda a atenção dele estava em Orion. Aquele cara das raízes que você me pediu para encontrar? Eu achei ele. Mas... Orion se moveu rapidamente. Uma mão cobriu a boca do cara. Com a outra, virou a cabeça de repente, diretamente para mim. O cara congelou. Os olhos dele se arregalaram. Você é a garota que deu um tapa no meu irmão no portão da escola. Então o rosto dele se iluminou com uma descoberta repentina. Ah, você é ela, a namorada do mano. Ei, eu... A mão de Orion cobriu a boca dele novamente. Meu primo distante, Rusty. Eu nunca tinha visto Orion parecer tão envergonhado. Ele deu um tapinha na cabeça de Rusty. Ele não está muito bem da cabeça. Rusty fez sons abafados de protesto. Preciso levá-lo para fazer um exame no cérebro. Vá para casa em segurança, tudo bem? Então Orion segurou Rusty pelo pescoço e o arrastou para longe. Fiquei parada ali, com o sorvete esquecido na mão. 3 minutos depois, tomei a decisão mais ousada da minha vida. Primeiro de tudo, aquele cara definitivamente não era primo de Orion. Ele parecia muito mais velho. Mas depois descobri que, na verdade, ele era 2 meses mais novo que Orion, e passou um bom tempo chorando, insistindo que apenas tinha traços maduros, não a aparência de alguém mais velho. Segundo, a notícia de que eu tinha dado um tapa em Orion já tinha se espalhado para além do terreno da escola. A reputação de Orion como alguém fácil de intimidar tinha se tornado pública. Se todo mundo soubesse o quanto era fácil empurrá-lo, qualquer pessoa poderia se aproveitar dele. E Rusty claramente andava com pessoas de má reputação. Será que Orion tinha ido atrás deles para me proteger? Imaginei Orion sendo espancado sozinho em algum lugar. Patético. Indefeso. Não. Meu dorminhoco estava sob minha proteção agora. Segui os dois até a sala de equipamentos esportivos de outra escola. Espiei pela fresta da porta. 6 ou 7 caras com raízes escuras e pontas descoloridas estavam alinhados. Fiquei surpresa. Como podiam existir tantos deles? Rusty disse. Mano, esses são os caras que estavam perto da sua escola naquele dia. Nenhum deles admite ter extorquido ninguém. Um deles deu um passo à frente e fez uma reverência. Mano, nós nunca teríamos coragem de mexer com um aluno da sua escola. Aproximei-me da porta, tentando enxergar melhor. O cara estava se curvando para Rusty. Ele claramente era alguém importante. Isso significava que Orion não estava prestes a levar uma surra. Outro deles acrescentou. Sim, eu até comprei um bubble tea para uma garota da sua escola, mas ela era tão tímida. Ele coçou a cabeça e sorriu sem jeito. Ela insistiu em me dar $20 por isso. Orion, que tinha ficado relaxado em uma cadeira o tempo todo, finalmente se endireitou. Rusty fez um movimento com o pulso. Todos os outros se afastaram rapidamente. Orion tirou os óculos e apertou a ponte do nariz. Sua expressão ficou fria. Ela disse que queria um bubble tea? O cara ficou confuso. As garotas são tímidas. É basicamente fingir que não quer, não é? No segundo seguinte, Orion avançou e acertou um chute forte na coxa dele. O cara foi lançado para trás. Bateu contra a parede. Depois deslizou até o chão. Quando uma garota diz não, significa não. Significa rejeição. Significa para ir embora. Você é surdo? A voz de Orion era fria. Cada palavra era calculada. Chame isso de difícil de conquistar novamente. Eu desafio você. O cara gemeu e tentou se explicar. Ela nem parecia brava, mano. Juro que não fui eu quem pediu aqueles $20. Orion não respondeu. Apenas deu mais 2 chutes. O cara ficou em silêncio. Era apenas uma massa triste no chão. Orion apoiou levemente um pé no ombro dele. Seu tom era indiferente, completamente opressor. Você tem muita coragem, mexendo com a valentona da nossa escola? O cara machucado e confuso olhou para cima. Você não é o valentão? Orion se abaixou. O sorriso não chegou aos olhos. Eu não sou. Lembre-se disso. O nome dela é Linnea Finch. Se você a vir, atravesse a rua. Ele se levantou, pegou os óculos e colocou de volta. Mais uma coisa. Ele virou para Rusty. Pegue os $20 de volta. Jogou a mochila sobre o ombro e saiu. Atrás dele, Rusty ainda chutava o cara. Conheça seu lugar. Só porque temos a mesma cor de cabelo que eu, você acha que pode fazer isso? Pegou o dinheiro da garota do meu irmão. Hoje vou transformar esse cabelo em um esfregão. Orion empurrou a porta e ficou cara a cara comigo. Ele parou completamente. Informação demais. Meu cérebro simplesmente travou. A expressão de Orion endureceu instantaneamente. Ele segurou meu pulso. Deixe-me explicar. Olhei para ele. Minha voz saiu instável. Então você é o valentão da escola. Da nossa escola. Não. A negação veio imediatamente. Eu nunca disse isso. Mas eu acabei de ver você bater em alguém. O aperto dele no meu pulso ficou mais forte. Sua voz era urgente, mas extremamente séria. Aquele cara importunou você primeiro. Se eu não desse uma lição nele, ele continuaria achando que a rejeição de uma garota era apenas ela se fazendo de difícil. Eu estava educando ele. Dei um passo para trás. Aquele pequeno movimento fez Orion perceber que sua mão estava tremendo. Ele soltou meu pulso como se tivesse se queimado. Seus dedos ficaram suspensos no ar. Perdidos.
Você está com medo de mim? Será que eu estava com medo dele? Claro que estava. Eu tinha acabado de vê-lo chutar um cara do outro lado de uma sala. Se aquilo tivesse acontecido comigo, eu provavelmente teria virado uma decoração permanente na parede. Então pensei naquele tapa no portão da escola, na frente de todo mundo, nos estudos forçados, no ponteiro, nos inúmeros tapas que dei nele. Eu estava acabada. Completamente. Meus joelhos enfraqueceram. Eu estava prestes a me ajoelhar novamente. Antes que eu pudesse me curvar, Orion me puxou gentilmente para um banco de pedra ao lado do caminho. Ele me fez sentar. Então se agachou na minha frente, deixando seus olhos na mesma altura que os meus. A dureza tinha desaparecido completamente do olhar dele. Eu nunca quis ser o valentão. Quando me transferi para cá, muitas pessoas vieram atrás de mim. Eu precisei lutar. Então eu lutei. E em algum momento, acabei me tornando isso para todo mundo. Ele olhou para mim. Seus olhos eram completamente sinceros. Linnea, eu prometo. A partir de hoje, não vou mais levantar a mão contra ninguém. Mesmo que alguém me acerte, eu não vou revidar. Só não tenha medo de mim, tudo bem? Fiquei olhando para ele. Hesitei por um longo momento. Então perguntei em voz baixa. Então, quando eu bati em você, quando eu te dei um tapa e te intimidei todos os dias, você não ficou bravo? Orion olhou para mim de baixo. Seus olhos eram impossivelmente gentis. Você estava fazendo isso para o meu próprio bem. Por que eu ficaria bravo? Ele parecia sincero, como se aquilo não fosse uma atuação. Hesitei e então disse: Bem, se alguém bater em você primeiro, você ainda pode revidar. Orion sorriu. Seu rosto inteiro suavizou, como gelo derretendo na primavera. Ele segurou minha mão e a encostou na própria bochecha. Você ainda pode fazer o que sempre fez. Pode mandar em mim, pode me dar um tapa. Tudo bem, não carregue esse peso. Foi nesse momento que Rusty apareceu, arrastando o cara das raízes com ele. O cara machucado e derrotado olhou para nós, completamente atônito. Caramba! O valentão está levando um tapa da ex-valentona agora! Rusty reagiu rapidamente, cobriu a boca dele, depois o puxou para trás e fugiu, mais rápido que um coelho, sem olhar para trás. De um dia para o outro, todas as cabeças descoloridas das escolas próximas voltaram ao normal. Uma nova lenda urbana começou a se espalhar. Se você deixasse as raízes escuras aparecerem depois de descolorir o cabelo, alguma coisa viria atrás de você. Alguma coisa ruim. Último ano. Último semestre. O programa de estudos forçados ainda estava a todo vapor. Eu estava me esforçando para entrar em Harvard e levando Orion em direção a uma universidade pública de ponta. Nós dois tínhamos futuros brilhantes pela frente. Em uma tarde comum de estudos, Orion e eu saímos do mercado e encontramos meu amigo de infância esperando no portão da escola. Ele trouxe doces que a mãe dele fazia. Você ama os doces dela desde que éramos crianças. Trouxe especialmente para você. Peguei os doces com um sorriso e um agradecimento casual. O olhar dele passou por mim, então parou em Orion, que estava atrás de mim. Quem é esse? Ah? Meu amigo. Orion estava encostado na parede, segurando em uma mão uma sacola plástica cheia dos meus lanches favoritos. Ele assentiu educadamente. Meu amigo olhou para mim. Sua voz era suave. Esse amigo também é seu parceiro de estudos? Como eu? Assenti. Algo brilhou nos olhos dele. Ele me olhou seriamente. Linnea, você ainda está mirando em Harvard, certo? Dei um tapinha no ombro dele com total confiança. Não se preocupe. Mesmo tendo me transferido para cá, esse objetivo nunca mudou. Ele lançou um olhar longo e significativo para Orion. Depois, voltou a olhar para mim com um sorriso radiante. Bom, não esqueça a nossa promessa. Depois disso, o humor de Orion despencou. Ele passou a tarde inteira debruçado sobre a mesa. Achei que ele estava doente. Peguei um comprimido de vitamina C, coloquei em uma garrafa de água e deixei delicadamente no canto da mesa dele. Ele levantou a cabeça. Seus olhos caíram sobre a água. Expliquei. Se você não está se sentindo bem, a vitamina C ajuda. Ela previne resfriados. Que promessa? A voz de Orion surgiu do nada. Hã? Seu amigo de infância. A promessa que ele mencionou. O que era? Ah, nós dois estamos tentando entrar em Harvard. Os olhos de Orion brilharam. Vocês fizeram esse plano há muito tempo? Não é exatamente um plano. Muitas pessoas têm esse objetivo. Vi Orion abaixar os olhos. Ele parecia deprimido. Provavelmente estava se arrependendo de ter começado a se esforçar tão tarde. Tentei confortá-lo. Tudo bem, você tem estudado muito. Mesmo que não consiga entrar em Harvard, vai entrar em uma ótima universidade. Então eu não vou estar na mesma universidade que você. Isso importa? Ele vai estar na mesma universidade que você. Não entendi o que ele queria dizer. Orion abaixou a cabeça novamente e voltou a dormir. Mas no dia seguinte, ele estava completamente diferente. Estava cheio de energia, estudando os livros com mais intensidade do que nunca, mais do que quando eu precisava forçá-lo. Eu nem precisava mais do meu ponteiro. Ele estudava sozinho. Os resultados dos testes chegaram. Eu consegui exatamente o que queria. Harvard. Orion tirou uma nota maior do que em qualquer prova prática que já tinha feito. Fiquei comemorando por um longo tempo. Virei-me. Orion estava sentado de lado, com uma expressão abatida. Por que você não parece feliz? Essa pontuação coloca você em uma Ivy League. Você é incrível. Ele me deu um sorriso fraco. Sua voz era neutra. Ninguém se importa se eu vou bem ou em qual universidade eu vou entrar. Exceto você. Os pais de Orion eram divorciados. Ambos tinham começado novas famílias. Novos filhos. E havia o pequeno Orion.
deixado para trás na antiga casa deles. Quando criança, ele se comportava perfeitamente. Achava que se fosse bom o bastante, conseguiria conquistar o amor deles. Ele fazia tudo certo, mas nunca era suficiente. Sua mãe dizia: Orion, você precisa entender. Sua irmãzinha é tão pequena. Eu não tenho tempo para você. Seu pai dizia: Orion, minha casa não é grande o suficiente. Você e seu irmão dividirem o quarto não vai funcionar. É melhor você ficar na casa antiga. Você terá mais liberdade, não é? O pequeno Orion não entendia o que tinha feito de errado. Todos os meses, dinheiro aparecia em sua conta. Mas ninguém aparecia para visitá-lo. Ele abaixou a cabeça. Um sorriso amargo surgiu em seus lábios. Até um cachorro recebe atenção. As pessoas perguntam se ele está comendo, se está doente. Mas não eu. As notas dele costumavam ser excelentes. Até que um colega cuspiu nele. Disse que não era surpresa ele não ter pais. Orion o espancou até a boca do garoto ficar cheia de sangue. Foi expulso. E foi a primeira vez em anos que seus dois pais apareceram juntos. Quando vi a decepção nos rostos deles, pensei, sim, é assim que eu deveria ser. Coisas que as pessoas jogam fora pertencem ao lixo. Ele se transferiu para aquela escola, e nunca mais prestou atenção em nenhuma aula. Eu estava chorando. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Aquilo era triste demais. Meus pais estavam ocupados. Mas Orion tinha passado por uma história inteira de abandono e solidão. Fui até ele e o abracei. Você não é lixo. O corpo inteiro de Orion ficou rígido. Ele permaneceu parado por um longo momento. Então, lentamente, levantou os braços e envolveu minha cintura. Dei tapinhas em suas costas. Estou feliz por você. Quero que coisas boas aconteçam com você. Mesmo que não estudemos na mesma escola, talvez ainda possamos estar na mesma cidade. A voz dele saiu abafada contra meu ombro. Sim, eu vou para a sua cidade. Sorri. E se você realmente ficar triste, eu poderia ser sua. Orion se afastou um pouco. Ele olhou para mim. Seus olhos estavam cheios de algo intenso e completamente desprotegido. Ele perguntou, escolhendo cada palavra com cuidado. Ser... Nossa, o quê? Mordi o lábio. Fiquei pensando por um longo tempo. Muito envergonhada. Orion parecia estar sofrendo com a espera. Seu peito subia e descia. Ele me encarava com toda a atenção. Linnea Finch. Me diga. O que você quer ser para mim? Fechei os olhos. Criei coragem. Apertei os dentes. Eu poderia ser sua mãe. Orion congelou. Então ele riu. Seus ombros tremeram. Era uma risada verdadeira e cheia de alegria. Fiz um bico. Era tão engraçado assim? Dizem que uma criança sem mãe é como grama sem raízes. Se eu tivesse que ser uma mãe para ele. Tudo bem. Eu faria isso. Ele riu por um tempo. Então sua expressão mudou. Ele falou meu nome com seriedade. Linnea Finch. Sim? Você disse que me concederia um desejo. Quero contar agora qual é. Ele tirou os óculos. Seus olhos bonitos encontraram os meus. As pupilas cor de âmbar pareciam ter uma força própria. Eu não consegui desviar o olhar. Meu desejo. O segredo que mantive enterrado esse tempo todo. Ele falou com absoluta seriedade. Por algum motivo, meu coração começou a bater descontroladamente. Linnea Finch. Eu gosto de você. Meu desejo, desde o dia em que te conheci, sempre foi você. Só você. Por alguns segundos, eu apenas fiquei olhando para Orion. Todas as peças finalmente se encaixaram. O garoto que eu achei ser um alvo fácil. O garoto que eu tentei intimidar para parecer forte. O garoto que eu protegi sem perceber que, desde o começo, ele também estava me protegendo. Orion não precisava de alguém para salvá-lo. Ele só precisava de alguém que olhasse para ele e dissesse que ele era importante. E eu queria ser essa pessoa. Orion. Minha voz saiu baixa. Ele me olhou, esperando. Você sabe que é muito estranho, não sabe? Uma pequena preocupação apareceu em seu rosto. Por quê? Porque eu passei meses tentando ser uma valentona assustadora e acabei sendo a pessoa que mais queria cuidar de você. Orion sorriu. Aquele sorriso tranquilo que sempre fazia meu coração ficar estranho. Você nunca foi assustadora, Linnea. Cruzei os braços. Eu dei um tapa em você na frente da escola inteira. Sim. Eu roubei sua comida. Sim. Eu te obriguei a estudar. Ele pensou por um momento. Essa parte foi a mais assustadora. Eu fiz uma cara ofendida. Ele riu. E aquele som era diferente. Não era uma risada triste tentando esconder alguma coisa. Era uma risada de alguém que finalmente se sentia em casa. Segurei a mão dele. Orion, você não é alguém que foi deixado para trás. Ele ficou em silêncio. Você não é uma coisa que as pessoas abandonaram. Apertei sua mão. Você é alguém que merece ser escolhido. Os olhos dele ficaram vermelhos. Mas dessa vez ele não tentou esconder, porque ele não precisava mais fingir que não sentia nada. Anos depois, quando olhei para trás, percebi que a escola de lixo que eu tanto odiava acabou me dando a melhor coisa da minha vida. Eu entrei em Harvard. Orion também conseguiu seu lugar em uma grande universidade. Não foi fácil. Tivemos noites estudando até tarde, provas difíceis e momentos em que pensamos que não conseguiríamos. Mas sempre havia alguém ao nosso lado dizendo, você consegue. No fim, Orion não se tornou o valentão da escola. E eu não me tornei a garota assustadora que eu queria ser. Nós apenas nos tornamos duas pessoas que encontraram uma na outra aquilo que sempre procuraram. Ele encontrou alguém que acreditava nele. Eu encontrei alguém que me mostrou que eu não precisava fingir ser forte o tempo todo. Anos depois, quando alguém perguntou como nós dois começamos, Orion apenas sorriu. Ela tentou me intimidar. Eu revirei os olhos. E ele era o pior aluno da escola.
Eu melhorei. Porque eu ensinei você. Porque você acreditou em mim. E naquele momento eu percebi. Algumas pessoas entram na nossa vida como um problema, como uma situação complicada, como algo que nunca deveria ter acontecido. Mas às vezes, elas acabam sendo exatamente a pessoa que estava faltando. Orion Cole foi meu alvo mais fácil, e acabou sendo meu maior presente. Fim, que Deus te abençoe.